Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje faz parte de uma série com 5 aulas que vai abordar o tema Terapia Floral. O poder transmutador das flores nas nossas emoções. Então, gente, eu queria trazer para vocês essas informações a respeito da terapia floral. A terapia floral é uma terapia que já é bastante conhecida. Ela iniciou com a descoberta dos florais com o Dr. Edward Bach, um médico inglês que fez toda essa descoberta do poder das flores para curar as nossas emoções. Então, os florais, a principal característica dos florais é exatamente agir no nosso corpo energético e equilibrar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Essa terapia floral, ela tem origem exatamente na energia das flores. Então existem algumas flores que possuem características que podem nos ajudar a equilibrar as nossas emoções, as nossas mentes, mantendo o equilíbrio da nossa energia e mantendo a nossa saúde. Para quem não conhece, a primeira terapia floral foi descoberta por um médico inglês chamado Dr. Edward Bach. Ele era um médico bacteriologista e ele tratava das pessoas com infecções e problemas dessa natureza. E ele começou a perceber que, conforme ele ia tratando os pacientes, ele tratava os pacientes com medicamento alopático, né? Medicamento para combater a infecção. E ele reparou que ele aplicava o medicamento nas pessoas e tinham algumas pessoas que melhoravam e se curavam. E tinham outras pessoas, outros pacientes, que ele fazia o mesmo tratamento, ele aplicava o mesmo medicamento para a mesma finalidade e determinadas pessoas não se curavam. E aquilo começou a intrigar esse Dr. Edward Bach, porque ele se perguntava, mas eu estou dando o mesmo medicamento, a mesma fórmula, para a mesma enfermidade. Por que um paciente se cura e outro paciente não se cura? Então, em torno dessas questões que começaram a surgir para ele mesmo, ele começou a perceber que as pessoas que se curavam, elas tinham um comportamento emocional de esperança, de vontade de viver. E as pessoas que não se curavam tinham um comportamento emocional depressivo, um comportamento de desistência da vida. Então, ele começou a ver que a emoção que estava em torno do doente fazia um papel muito importante na hora da sua recuperação. Ele percebeu que se ele tratasse a emoção da pessoa em conjunto com os medicamentos alopáticos para aquele determinado problema de saúde, a pessoa conseguiria se recuperar de uma forma mais rápida. Então, ele acabou se dedicando, né? Depois desse insight, dessa descoberta, ele acabou se dedicando à sintonização das flores, para poder fazer esse composto que ele denominou floral, para poder curar as emoções e os pensamentos morbosos que as pessoas costumavam ter, e que isso era um fator que agravava a saúde de um modo geral. Então, na época,
ele sintonizou 38 flores. Ele conseguiu sintonizar a essência de 38 flores. E como que ele fazia isso? Ele passeava pelos bosques de Gales, onde ele morava, na Inglaterra, e ele ia passando perto das flores e ele acabava sintonizando, sentindo no seu próprio corpo físico a própria emoção, a própria sensação que aquela flor poderia curar numa pessoa. Então, por exemplo, ele passava perto de uma flor que depois a gente veio a saber que aquela flor era para curar depressão. Então ele passava perto de uma determinada flor e ele sentia um processo depressivo nele. Isso era um indicador que aquela planta, aquela flor em especial, era a flor indicada para tratar o problema da depressão. Então o trabalho dele é um trabalho assim, foi o pioneiro, né? A terapia floral de Dr. Bach, como é conhecida, é a pioneira. E depois dela vieram inúmeras outras terapias florais com flores de diversas partes do mundo. A terapia floral ela foi reconhecida já há vários anos pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia alternativa muito eficiente. Então, hoje, a terapia floral ela é reconhecida e apoiada para o tratamento e a minimização dos sintomas relacionados a emoções e pensamentos que podem desestabilizar a nossa saúde física de um modo geral. O Dr. Bach, ele costumava dizer que nós somos os nossos próprios médicos. Nós devemos prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e mudar a frequência vibratória, mudar a sintonia. Dessa forma nós conseguimos curar o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental para que essas energias não sejam cristalizadas e somatizadas no nosso corpo físico. Então, o Dr. Bach dizia que quando uma enfermidade já está alojada no corpo físico, ela deve ser tratada com a medicina convencional, com muito êxito, mas que nós também devemos prestar atenção nas nossas emoções e nos nossos pensamentos, para que a gente possa curar a causa dessas enfermidades. Porque se uma enfermidade ela surge no corpo físico, é porque ela já existia em desarmonia no corpo emocional ou no corpo mental. Então aí nós tentamos curar o físico, porém curamos o efeito. A causa, que é uma emoção ou um pensamento desarmonioso, precisa ser curado na sua origem. E a terapia floral é exatamente isso que ela faz. Ela cura exatamente esse desequilíbrio, essa desarmonia que estão nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Então, nessa série de aulas que nós vamos falar sobre a terapia floral, existem várias terapias sobre florais. Nós vamos abordar aqui, nesse momento, em especial, a terapia do Dr. Bach, os florais de Bach, porque para quem não conhece, é a base. E depois, em outros vídeos, em outras sequências, nós podemos falar de outros sistemas também florais extremamente eficientes e que nós podemos fazer uso de forma concomitante. Nós podemos usar sistema de Bach, nós podemos usar sistema de Saint-Germain, nós podemos usar sistema de Minas, sistema florais brasileiros, sistema de florais da Califórnia, do Alasca, da onde nós quisermos. Todas elas partem do mesmo princípio da energia das flores. E uma coisa interessante que eu queria falar para vocês a respeito das flores é que se a gente observar o reino vegetal, a gente vai reparar que tem planta que dá flor e tem planta que não dá flor. Então, dentro da própria hierarquia do reino vegetal,
As plantas que dão flores, elas estão num degrauzinho a mais do que aquelas que ainda não dão flor. É como se elas tivessem dado um passinho evolutivo a mais. Então a planta que dá flor, ela já está mais sutil, ela já está mais próxima da sua perfeição como arquétipo. E também queremos lembrar que as flores de todas as plantas que dão flor, a flor pertence ao elemento fogo. O elemento fogo é o que faz a flor ser o que ela é. Então, quando nós ingerimos um floral, que é feito a partir das flores, nós estamos ingerindo o arquétipo daquela energia de forma ígnea. É aquele fogo purificador, é a energia do fogo purificador e transmutador que nós estamos tomando quando tomamos as gotinhas de um composto floral. E quando nós tomamos um composto floral, a nossa atitude de gratidão e de reverência ao reino vegetal deveria ser imensa, porque as flores, elas estão ofertando o que elas têm de mais divino, elas estão ofertando a sua própria alma para o reino humano poder equalizar suas emoções e seus pensamentos. Então, nessa sequência de aulas, eu vou apresentar para vocês quais foram os grandes erros que a humanidade foi cometendo e foi acabando por somatizar nos seus corpos físicos as enfermidades. Então, em primeiro lugar, o Dr. Bach falava que a primeira causa de uma enfermidade é o não reconhecimento da pessoa como um ser divino. Então, todas as vezes que a gente não se reconhece como um ser divino, nós estamos ocultando, nós estamos negligenciando o nosso lado equilibrado, o nosso lado saudável. E estamos dando abertura para energias negativas que vão começar a somatizar no nosso corpo físico enfermidades. Então, toda enfermidade, segundo o Dr. Bach, nasce de uma ilusão. Ilusão do quê? Ilusão de que você e a divindade estão separados. Essa é a primeira grande ilusão e a causa primordial de todas as enfermidades. Então, quando a gente não consegue perceber a nossa unidade com o nosso Criador, com a nossa alma, com a nossa divina presença Eu Sou, nós começamos a nos afastar da nossa essência. E quando nós nos afastamos da nossa essência, nós começamos a desenvolver comportamentos e sentimentos equivocados. Esses pensamentos e sentimentos equivocados é que, ao longo do tempo, vão originar as enfermidades. Então, o Dr. Bach reparou que existiam algumas características muito comuns nas pessoas. Então, ele conseguiu agrupar as pessoas em 7 características. Então, existem pessoas que têm essas características exatamente, que são características que afloram quando nós nos afastamos da nossa essência. Então, ele falou que tem pessoas que têm a característica do medo. Então, o medo é uma característica onde nós, por estarmos afastados da nossa essência, nós sentimos o medo. E para o medo, ele selecionou, ele sintonizou várias flores que ajudam a trazer a pessoa de volta para aquele estado de segurança. Ele também identificou nas pessoas um comportamento de indecisão. Então, pessoas que são muito indecisas, não sabem o que faz, não sabem se vai para cá ou se vai para lá, isso também acaba desgastando a energia e fazendo com que as pessoas adoeçam.
Outra característica que ele também observou: pessoas que têm falta de interesse pelas circunstâncias atuais. Então são pessoas que vivem ou no passado ou vivem no futuro. Então quando a gente vive, as nossas emoções ou pensamentos estão muito presos no passado ou projetados lá na frente no futuro, nós também nos distanciamos da nossa essência e começamos a adoecer. Uma outra característica também que ele observou foram pessoas que têm um comportamento com relação à solidão. Estar sozinho não significa que a pessoa está com solidão. Às vezes a pessoa pode estar rodeada de pessoas, a casa cheia, gente entrando e saindo para lá e para cá, e a pessoa sentir solidão. Porque a solidão ela não é falta de pessoas. A solidão é um estado interno, é a falta da conexão com a sua própria essência. Isso é o que traz a solidão, não é a falta de companhia. Tem gente que vive rodeada de pessoas e tem solidão. Tem gente que vive sozinho e vive pleno. Uma outra característica que ele observou nas pessoas é uma sensibilidade excessiva a influências e opiniões dos outros. Então tem gente que não consegue fazer nada se não for perguntar a opinião para alguém. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E nunca segue a orientação da sua própria alma, nunca segue a sua intuição, sempre vai seguir a opinião do outro. Então isso mantém a pessoa muito afastada da sua essência e isso acaba trazendo também enfermidades para a pessoa. Uma outra característica que ele observou também são pessoas que têm um comportamento de desalento ou desespero. O desalento e o desespero é a falta de conexão com a sua essência. Na verdade, todos esses comportamentos é quando a pessoa está afastada da sua essência, da sua alma. Às vezes a alma está gritando para fazer alguma coisa e a pessoa não dá ouvidos. Isso, a longo prazo, desconecta a pessoa com a sua verdadeira essência e ela começa a adoecer. Ela começa a desenvolver padrões equivocados de ordem emocional e de ordem mental e acaba somatizando problemas físicos no corpo. E também uma outra característica que o Dr. Bach observou são pessoas que têm excessiva preocupação com o bem-estar dos outros. Então aqui, gente, a gente tem que ressaltar que esse comportamento é um comportamento excessivo, não é um comportamento saudável, onde você tem uma compaixão com o próximo, não é isso. O desequilíbrio aqui, segundo as orientações do Dr. Bach, eram pessoas que têm uma preocupação excessiva, é aquela coisa que gruda na pessoa, né? A pessoa vai fazer uma coisinha, pronto, já está lá olhando se está fazendo certo, se não vai se machucar, se vai fazer direito. Então, cria uma dependência absurda. Então, nesse ponto é que há o desequilíbrio. O desequilíbrio não é quando você está tendo um comportamento de solidariedade, de compaixão. Isso é até ótimo, saudável e muito louvável. A questão é quando é um comportamento aprisionante, um comportamento escravizante, de excesso de preocupação e bem-estar com os outros, porque acaba sufocando a outra pessoa quando nós temos um excesso de comportamento dessa natureza. Então, o Dr. Bach falava para as pessoas que todo o mal, toda a enfermidade, todo o processo destrutivo, ele nascia exatamente dessa desconexão da pessoa com a sua própria essência. E também, quando a gente não está seguindo a nossa alma, então quando nós temos uma vontade, quando nós temos uma inspiração para fazer algo, nós precisamos seguir, porque a nossa alma está muito conectada com o divino, ela está muito conectada com os reinos da natureza. Então sempre que nós estamos seguindo a nossa alma, nós estamos seguindo o nosso melhor, o nosso caminho, e isso que é o mais importante.
Então eu queria também falar para vocês que essa sequência de aulas nós vamos fazer de uma forma mais participativa com vocês. Então, como nós estamos falando da terapia floral, nós vamos falar de cada um dos florais, como que eles atuam, nós vamos abrir para que vocês possam fazer perguntas. Então, a partir dessa aula de hoje, dessa primeira explanação da aula de hoje sobre a terapia floral, vocês vão poder fazer perguntas nos comentários. Assim que o vídeo for publicado, vocês podem fazer perguntas com relação a dúvidas que vocês tenham com o assunto dos florais, ou até mesmo se vocês estiverem passando por alguma situação e quiserem alguma orientação sobre qual floral é mais indicado, ou qual floral você poderia tomar, ou como que você poderia fazer uso dos florais. Então, vocês podem escrever suas perguntas nos comentários que estarão logo abaixo desse vídeo. Então, vocês podem escrever, nós vamos selecionar as perguntas e vamos respondendo essas perguntas ao longo das próximas 4 aulas. Então, nós vamos fazer o assunto, né, colocar mais algumas informações sobre as flores e vamos respondendo para vocês essas perguntas. Essa forma que eu encontrei agora de colocar nessa aula é exatamente para ter essa interação e porque às vezes a sua pergunta pode ajudar a esclarecer a dúvida do seu próximo. Então, por conta disso, eu acredito que a aula vai ficar até mais rica, mais interativa e mais pessoas vão poder aproveitar melhor o conteúdo. Então, a minha dúvida pode ser a resposta do outro e assim por diante. Então, formulem suas perguntas, coloquem abaixo do vídeo e vamos juntos fazendo as nossas aulas ao longo dessa semana. Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até o nosso próximo encontro.